a aula para gravar. E fique à vontade para qualquer pergunta, qualquer interrompimento, qualquer consideração. Então, turma, quando nós pensamos nos aspectos gerais da ação dos fármacos, a gente se refere, de certa maneira, como é que esses fármacos eles atuam no nosso organismo, né? E aí, quando nós pensamos nessa característica, é importante nós compreendermos que, apesar dos fármacos, apesar dos medicamentos eles terem várias classificações, várias classes farmacológicas de estudo, esses medicamentos por si, eles têm mecanismos comuns de ação. Né? Quando a gente fala mecanismo comum de ação, é locais, de certo modo, aonde esses fármacos vão agir. E aí, quando nós pensamos nessa característica, né, associada aos aspectos gerais da ação do fármaco, é importante nós compreendermos o seguinte: primeiro passo é saber que para que um fármaco ele exerça um efeito no nosso organismo, esse fármaco ele tem que interagir com alguma coisa no nosso organismo, tá? Geralmente essa interação ela acontece principalmente com receptores, né? Quando a gente fala interação, Tom, eu estou me referindo na capacidade, de certo modo, de uma substância interagir com outra substância. Essa interação a gente pode chamar de interação fármaco-receptor. O fármaco é uma substância química e o receptor, que também está presente, na célula, seja na membrana ou seja no núcleo, esse receptor também é uma substância, tá? Consequentemente, há uma interação química entre essas substâncias. E isso acontece principalmente em que ponto? Essa interação fármaco-receptor, gente, ela é estudada, de certo modo, na farmacodinâmica, né? A farmacodinâmica ela é uma ciência dentro da farmacologia, que tem a função de estudar o mecanismo de ação dos fármacos, o efeito desses fármacos e o local de ação desses fármacos. E qual a importância disso? A importância é que, uma vez que eu tenho esse conhecimento sobre o mecanismo de ação, isso eu posso prever várias situações que possam vir a acontecer no organismo, tá? Algo importante que nós temos que compreender dentro dessa característica é que o nosso corpo, gente, ele é repleto de receptores e vários tipos de receptores, tá? E esses receptores, consequentemente, têm substâncias específicas ou substâncias que têm mais afinidade por esse receptor em si, tá? E aí, de certo modo, significa que tem outras substâncias que não têm a capacidade de se ligar no receptor. É o que essa imagem ela nos mostra. Se vocês observarem nessa imagem, turma, nós temos aqui uma hemácia que tem, de certo modo, 4 receptores, sendo um receptor que já está ligado à substância, uma das substâncias está se ligando a esse receptor, e nós temos 2 receptores livres. Gente, esses 2 receptores livres, ele pode favorecer a ligação de substância. Observa que, de certo modo, nós temos 2 substâncias aqui, que essas que estão em rosa mais claro, essas substâncias elas podem até ter uma característica para se ligar nesse receptor, mas elas são bem discrepantes, apesar de ter algumas características. O que significa o quê? Que são substâncias que não são próprias para esse receptor. Se essa substância não é própria para esse receptor, consequentemente ela não vai se ligar, tá? E diante disso, o que é que essa imagem então nos mostra? Que nem todas as substâncias vão se ligar em todos os receptores. As substâncias, gente, de certo modo, elas têm que se ligar nos seus receptores próprios, né? Nos seus receptores característicos. E aí, turma, ainda nesse contexto, é importante nós compreendermos o seguinte, que a efetiva ligação do fármaco ao receptor promove a ativação de mecanismo fisiológico no organismo, levando à ação biológica. O que seria isso? Significa que toda vez que uma substância ela se liga a um receptor, consequentemente vai favorecer o quê? Vai favorecer ações sobre aquele receptor, ações sobre o organismo, e isso vai levar a determinados efeitos. E aí, turma, é importante nós compreendermos que, para que ocorra essa ligação entre um fármaco e o receptor, para que ocorra essa interação entre um fármaco e um receptor, precisa ter o que nós chamamos aí, gente, de forças ou ligações ou atração entre o receptor e a substância.
Geralmente, para acontecer essa interação, há a participação aí de ligações iônicas, ligações covalentes, forças hidrofóbicas, força de Van der Waals, ponte de hidrogênio. Então, de certo modo, é importante nós compreendermos que essas substâncias, elas interagem entre si porque elas se atraem. Mas o que leva a essa atração? Por que uma substância interage com o receptor? Eu falei anteriormente, turma, as substâncias por si só, tanto o medicamento como o receptor, são substâncias químicas, são substâncias que têm elementos químicos, são substâncias que têm átomos. E, consequentemente, não sei se vocês recordam, né, ou lembram, mas, consequentemente, um dos objetivos ou um do desejo de todo elemento químico é se tornar estável, né? E para se tornar estável, de certo modo, esse elemento químico ele precisa ter uma estabilidade de elétrons na sua camada de valência, que pode ser 2 ou 8, né, elétron. É tanto que quando a gente fala daquela família 8A, que é a família dos gases nobres, né, por que recebe esse nome, gás nobre? Porque, de certo modo, são elementos que são estáveis, eles não precisam de nenhum outro para se tornar estável. E um dos motivos está associado a essa quantidade de elétrons. Então, quando a gente pensa nessa característica aqui, dessa interação, por que as substâncias elas interagem entre si, é porque elas buscam essa estabilidade. Então, elas fazem doação de elétron, compartilhamento de elétron, e isso favorece o quê? A interação com o receptor e, consequentemente, com a substância. Turma, observando essa imagem, nós podemos também perceber o seguinte, em relação ao quê? Observe, gente, que nós temos aqui um coração, consequentemente, nós temos um receptor, e nós temos duas substâncias que podem se ligar a esse receptor. Mas por que essas duas substâncias elas podem se ligar ao receptor? Primeiro ponto, gente, está associado ao fato das duas substâncias ter o mesmo local de encaixe, ou o mesmo formato de complementariedade do receptor. Apesar de ser duas substâncias aparentemente diferentes, por quê? Porque tem formato diferente, mas o local aonde tem a interação com o receptor são semelhantes. E é esse sítio aí, gente, é esse sítio de ligação complementar que é de primordial importância nesse contexto. Turma, nesse sentido, é importante nós compreender, né, de certo modo, que os fármacos, né, os medicamentos de modo geral, eles podem agir no nosso corpo por duas características. Uma seria pelo seu perfil físico-químico, e esse perfil físico-químico acaba levando a esse efeito farmacológico, e o segundo é pelo perfil de interação com o receptor. Então, fármacos que se ligam ao receptor desencadeia aí alguma ação. Ou, consequentemente, esse desencadear alguma ação leva uma resposta farmacológica. E aí, gente, desta maneira, levando-se em consideração os mecanismos de ação dos fármacos, podemos classificá-los em duas grandes categorias. Fármacos que são estruturalmente inespecíficos e fármacos que são estruturalmente específicos. E aqui já nos mostra isso, tá? O próprio nome já não diz inespecífico e específico. Quando a gente fala estruturalmente inespecífico, eu estou falando que é um fármaco que ele não vai se ligar a receptor, que o efeito dele está relacionado à sua característica físico-química. Enquanto o estruturalmente específico são aqueles fármacos que, para exercer um efeito, ele tem que ter uma estrutura de ligação com o receptor. Turma, dando uma definição mais ampla, né? Aliás, dando uma definição mais específica sobre os fármacos inespecíficos. Então, os fármacos inespecíficos, gente, são aqueles que dependem única e exclusivamente de suas características físico-químicas para produzirem ação biológica sobre os sistemas fisiológicos. Então, quando a gente pensa aqui que, de certo modo, esses fármacos estruturalmente inespecíficos, eles agem por uma característica físico-química, significa que tem uma interação.
Mas o que favorece essa interação é o seu perfil fisicoquímico. E quais são as propriedades mais importantes desses fármacos que são que exercem a sua ação por uma característica fisicoquímica? Nós podemos citar aqui a solubilidade, o coeficiente de partição e o seu próprio pKa. Solubilidade é a capacidade aí da substância ser solúvel em um meio. O coeficiente de partição está relacionado à capacidade aí da interação entre água, óleo, e o pKa a gente associa aí a questão da alcalinidade e da acidez. Turma, antes de eu falar detalhes sobre isso para vocês, mas eu posso citar, por exemplo, os fármacos anestésicos e também os antiácidos. Esses fármacos, tanto anestésicos como antiácidos, eles são fármacos que, de certo modo, a ação deles estão relacionados, turma, ao perfil fisicoquímico, a característica química da substância, e não a receptores. Nesse sentido, nós temos alguns critérios que favorecem esses fármacos eles serem inespecíficos, né? Olha só, admite-se que os fármacos estruturalmente inespecíficos, eles atuam por um processo físico-químico pelas seguintes razões. Primeira coisa, para que tenha um efeito farmacológico, os fármacos estruturalmente inespecíficos, ele tem que ser dado em alta dosagem, tá? Então, quando a gente pensa lá na cidade. Antes da pandemia grave. E aí, turma, quando nós pensamos aqui nesse sentido que os fármacos inespecíficos, eles atuam de certo modo em altas doses, significa o quê? Significa que há um risco associado ao uso desses fármacos. Por quê? Lembra, gente, que o que diferencia o veneno do remédio é apenas a dose. Então, quanto um fármaco ele necessita de altas doses ou doses relativamente elevadas para fazer um efeito, significa que, de certo modo, ele pode aí favorecer um efeito adverso. Outro ponto, turma, em relação aos inespecíficos, embora apresentem estruturas químicas muito variadas, sem nenhuma relação entre si, podem provocar reações biológicas semelhantes. O que isso quer dizer em outras palavras? Significa, turma, que se nós pegarmos, por exemplo, os fármacos que pertencem aos anestésicos, alguma classe de anestésico, e tu olhar a estrutura dessa classe de anestésico, geralmente esses fármacos eles são bem distintos, eles são diferentes à sua estrutura química. Por quê? Porque eles não precisam ser igual, porque eles não se ligam em receptor para ser igual. Agora, como eles agem por uma característica inespecífica, essas estruturas, por muitas vezes, são bem diferentes. Eu vou até mostrar um exemplo para vocês já já. Outro ponto, turma, é que pequenas alterações em sua estrutura química não resultam em alterações acentuadas na ação biológica. Significa que os fármacos estruturalmente inespecíficos são mais simples de ser mudada a sua estrutura química. Por quê? Uma vez que eu mudo um elemento, ou um radical, ou um grupo funcional, possivelmente pode não alterar o seu efeito, que é ao contrário dos fármacos que agem em receptor. Gente, fármaco que age em receptor, eu mudar um átomo, a posição, na verdade, não preciso nem trocar o átomo, mas a posição do átomo, eu posso ter um estrago enorme. Eu posso não ter mais o efeito daquela substância, ou aquela substância já pode agir em um outro receptor, que pode levar a consequências ao organismo. Como eu estava falando para vocês, turma, em relação aos fármacos que são estruturalmente inespecíficos, eu trago como exemplo para vocês os anestésicos gerais, que atuam não por ligações específicas a receptores, mas por ações inespecíficas sobre o sistema nervoso central. Que ações são essas que faz com que o indivíduo ele fique anestesiado quando se utiliza um anestésico geral? Significa que aumenta a solubilidade das membranas biológicas. Significa o quê, turma? Que os anestésicos eles têm a capacidade de penetrar na membrana celular e aumentar a solubilidade, ou seja, a troca de íons. E isso pode influenciar, por exemplo, na polarização, despolarização e repolarização da membrana. Logo, não tem um impulso nervoso. Se não tem esse impulso nervoso, consequentemente, não vai levar informações para o cérebro, que ali está sendo cortado, por exemplo, e nenhum cérebro vai levar informação para aquela região para levar a percepção à dor. Além disso,
Os anestésicos, eles acabam diminuindo o limiar de estabilidade neuronal, ou seja, de atividade dos neurônios, e pode levar a uma depressão inespecífica do sistema nervoso central. Essa depressão, gente, não é a doença. Essa depressão, ela está associada à capacidade do indivíduo em, como eu posso dizer para vocês, a capacidade do indivíduo em ter as suas ações, porque o sistema nervoso central, os neurônios, eles estão literalmente mais lentos. E aqui, turma, eu mostro para vocês alguns exemplos, né, de fármacos anestésicos e a gente comenta algumas características que eu já até falei anteriormente para vocês. Então, eu chamo a atenção de vocês para o alotano e para o óxido nitroso. Ambos são anestésicos gerais, mas olha o que acontece aqui. Se vocês observarem, gente, tanto o alotano como o óxido nitroso, basicamente não tem nada semelhante. Não tem nenhuma característica igual. Como é que o alotano e o óxido nitroso ele tem a capacidade de ser anestésico? Porque são fármacos estruturalmente inespecíficos. Porque o que leva ao efeito é o seu perfil fisicoquímico, é a sua natureza e não a sua estrutura de formato para que possa interagir com o receptor. Recapitulando, né? Os anestésicos por si só precisam de altas doses para fazer o efeito. Geralmente também está associado ao peso, ao tamanho, tá? Altas doses podem favorecer características de intoxicação. E se vocês observarem, gente, eu posso modificar esses fármacos mudando algumas estruturas químicas. Eu posso, por exemplo, retirar um fósforo, eu posso retirar um cloreto, e aí eu posso colocar um oxigênio, que de certo modo não vou ter influência aí dos efeitos, já que a sua ação não está relacionada ao receptor. Lembrando, turma, outro exemplo que eu dei para vocês de fármacos que são estruturalmente inespecíficos são os antiácidos, tá? Castrol, estomazil, magnésio bismutado, bismutado de magnésio. Por que que eles são inespecíficos? Porque eles não agem em receptores. A ação dele está associada a uma interação físico-química, uma característica físico-química. Os antiácidos são básicos, entram em contato com o estômago, que é ácido, tem uma reação química aí formando um sal e uma água, que vai levar a uma neutralidade ou a elevação do pH. Não teve nada a ver com receptor. De certo modo, turma, é só ficar atento. Tudo que envolve receptor é o que nós chamamos de fármacos estruturalmente específicos. E o que não envolve o receptor é inespecífico. Falando agora, turma, sobre os fármacos que são estruturalmente específicos. Os fármacos que são estruturalmente específicos são aqueles que sua ação estão diretamente ligada à sua estrutura química e tridimensional. Olha o que eu já estou dizendo aqui. O fármaco estruturalmente específico é aquele que a sua estrutura química importa, ou seja, o seu formato e a sua conformação, ou seja, como está a deposição dos elementos. Se o hidrogênio está para frente, está para lateral, está para as costas, tá para trás. Então, é importante que entenda que é necessário saber que quando se fala em fármacos estruturalmente específicos, a gente está falando de uma característica estrutural, tá? E, consequentemente, esses fármacos estruturalmente específicos, eles têm a capacidade de se ligar à biomacromolécula-alvo. Quando a gente fala em biomacromolécula-alvo, é a molécula, a substância que está responsável por receber aquela substância, aquele fármaco. E aí vai ter a sua interação em si. De certo modo, quando a gente fala aí na biomacromolécula-alvo, gente, a gente está falando, de certo modo, de receptor, tá? Então, a gente está falando de receptor. E que tipo de. E falando um pouco sobre receptores, gente.
Receptores, turma, de certo modo, é uma substância proteica, tá? É um alvo proteico. Os receptores, eles são classificados em 4 tipos, né? Que podem ser chamados tipo 1 ou família 1, tipo 2 ou família 2, tipo 3 ou família 3, tipo 4 ou família 4. Contudo, tem um nome mais concreto desses receptores, como, por exemplo, turma, o receptor tipo 1 é o receptor ligado ao canal iônico, tá? É chamado também de receptores ionotrópico. O receptor tipo 2 é receptores ligados à proteína G. Esses receptores ligados à proteína G também pode ser chamado de metabotrópicos. Nós temos receptores que são ligados à proteína quinase, que é o receptor tipo 3, que são receptores enzimáticos, de enzimas, e nós temos os receptores da família tipo 4, que são os receptores nucleares, ou seja, são receptores que estão no núcleo, que são os receptores de ácido nucleico. E para que ocorra a interação de uma substância com esse receptor ou com os receptores, consequentemente tem que ter esse encaixe. A substância e o receptor eles têm que se complementar, tem que ter algo que complemente um ao outro, tem que ter o espaço de ligação. E o que considera um fármaco ser estruturalmente específico? Então, de certo modo, para que um fármaco seja estruturalmente específico, significa que eles são eficientes em concentrações menores do que os fármacos estruturalmente inespecíficos. Em que sentido? Os fármacos estruturalmente específicos, por agir em receptores, tá, turma? Eles não precisam de altas doses para estimular, para agir sobre o receptor. Doses pequenas são suficientes para que ocorra o efeito no receptor. Outro ponto, gente, é que esses receptores eles apresentam características estruturais em comum, tanto a estrutura fundamental, grupos funcionais e orientação espacial, que são responsáveis pela ação biológica análoga que produz. O que seria isso? Significa, turma, que quando eu falo de um fármaco estruturalmente específico, ele tem que ter uma estrutura fundamental. Essa estrutura fundamental, basicamente, é aquela parte que nós chamamos de farmacofórico. Grupo farmacofórico. O que seria esse grupo farmacofórico? É a parte do receptor que é responsável pelo efeito farmacológico, tá? Além disso, gente, a orientação espacial, a conformação, como está a disposição desses elementos são essenciais para que tenha interação com o receptor, tá? É tanto, turma, que quando a gente fala em fármacos que são estruturalmente específicos, basta a gente pensar, por exemplo, nas classes farmacológicas de modo geral, como, por exemplo, inibidores da enzima conversora de angiotensina 1, que são fármacos usados para o tratamento da hipertensão, como captopril, enalapril, lisonopril, rinopril. Gente, se vocês pegarem todos esses fármacos que eu falei agora para vocês, basicamente a estrutura é muito semelhante. Muda uma coisa ou outra. Por quê? Porque sabe que para que tenha interação da substância com o receptor, a estrutura é importante. Então, esses fármacos eles não podem ser distantes estruturalmente, senão não conseguem interagir com o receptor. E isso, como eu estou falando para vocês, e está relacionado à característica da substância, de certo modo, interagir com o receptor, significa, gente, que mudar a estrutura química, nem que seja mínima possível, né? Quando eu falo mudar a mínima possível, eu estou me referindo à capacidade aí, por exemplo, de mudar um átomo. Mudando um átomo que seja, consequentemente pode perder todo o efeito farmacológico. Pode perder toda a característica da substância, porque aquela substância não consegue mais interagir com aquele receptor. Turma, a partir daqueles slides anteriores, principalmente a partir do momento que eu comecei a falar dos fármacos estruturalmente específicos, basicamente tudo a partir de agora é falando só sobre eles, tá? Por quê? Porque eles são muito importantes dentro da formulação desses medicamentos, porque a maioria dos fármacos eles são estruturalmente específicos, eles agem sobre receptores. Tranquilo, turma, até o momento?
Só um momento, turma, travou aqui minha câmera. Aí a peça quebrou. E aí, turma, dentro desse contexto, né, associado aos fármacos estruturalmente específicos, nós podemos citar aqui alguns aspectos importantes. Quando se fala desses fármacos que agem diretamente com o receptor, é importante compreender que para que ocorra essa interação com o receptor, a substância com o receptor tem que ter uma complementariedade molecular. Ou seja, os fármacos eles se complementam molecularmente. E isso foi proposto, gente, pela teoria de M. Fischer, né, que propôs que as substâncias têm um receptor onde se liga. Consequentemente, ele deu o nome aí mais simples de compreensão, modelo chave-fechadura. O que seria esse modelo chave-fechadura? É um modelo que nos remete a entender que para toda substância existe um receptor. Ou seja, para cada fechadura, ou para a fechadura, existe uma chave própria para ela. Nesse sentido, M. Fischer, ele conseguiu também propor o seguinte, que de certo modo existem substâncias que são consideradas substâncias original, modificada ou falsa, tá? Isso daqui, gente, nos remete lá na farmacologia dos nomes dados para agonista e antagonista. O que seria uma substância agonista? A substância agonista, gente, é aquela onde a substância se liga ao receptor e consegue ativar o receptor, enquanto a substância antagonista é aquela que se liga ao receptor, mas não ativa, mas acaba bloqueando o receptor contra a ação do agonista. E aí, quando eu trago para cá, né, para esse modelo, ele falou chave porque remete ao modelo chave-fechadura. O que seria, por exemplo, a chave original? A chave original, gente, é aquela própria da fechadura. Ou seja, quando nós pensamos isso organicamente, quando nós pensamos isso voltado para o nosso corpo, o que seria a chave original? Seria a substância que é produzida pelo nosso corpo e específica para aquele receptor, tá? Um exemplo, quando nós pensamos nos receptores simpáticos, como o receptor alfa e o receptor beta, quem são as substâncias que agem qual é a substância que age no sistema simpático, nesses receptores? A adrenalina. Então, quando eu penso na adrenalina, é uma substância original, é a substância que foi produzida endogicamente para aquele receptor. Ou seja, a chave original ou substância original é aquela, gente, onde o encaixe adequadamente no sítio ligante, receptor, da biomacromolécula alvo. Desta forma, agoniza perfeitamente o sistema fisiológico, levando à resposta biológica. Ou seja, é onde a substância ela tem a capacidade de se ligar diretamente com o receptor. E uma ligação perfeita, porque tem um formato, um encaixe perfeito. Já a chave modificada, turma, trata-se de uma estrutura semelhante à chave original, com capacidade de encaixe ao sítio ligante receptor da biomacromolécula alvo, levando à resposta biológica. O que seria uma chave modificada? A chave modificada é aquela substância que ela não é a específica do receptor, mas o seu formato é muito próximo. A estrutura química é muito próxima da original, e isso acaba favorecendo com que a substância consiga interagir aí com esse receptor, tá? É um exemplo de chave modificada, gente. Nós podemos pensar, por exemplo, no salbutamol.
pensando naquele exemplo da adrenalina. O salbutamol, ele não é adrenalina, mas a sua estrutura química é semelhante à da adrenalina. Ele consegue interagir com o receptor da adrenalina e executar a sua ação. Lógico, não tão específica e tão boa como a adrenalina. Quando a gente pensa aqui nessa analogia da chave modificada, a gente pode pensar, por exemplo, gente, no clipe, né? No clipe, quem tem o domínio, quem tem o conhecimento em relação a clipe, consegue abrir determinadas fechaduras, mas consegue ter a ação da abertura da fechadura, mas é mais demorado, né? É mais difícil, mas acontece. Então, eu poderia dizer que tanto a chave original quanto a chave modificada, gente, são chaves que estão relacionadas ao agonismo, tá? Ou seja, capacidade de interagir com o receptor e ativá-lo. Enquanto, turma, a chave falsa, ela apresenta propriedades estruturais mínimas que permitem o acesso ao sítio ligante, que é o receptor, sem, no entanto, ser capaz de ativá-lo e promover o desencadeamento da resposta biológica. Em outras palavras, o que seria a chave falsa? É aquela substância que, estruturalmente, ela também se parece com a substância inicial, agonista, ou original. Mas ela não tem a capacidade de ativar, mas sim de bloquear. Bloquear o quê? O receptor contra a substância agonista. Então, a chave falsa seria a antagonista. E aí, turma, para ficar mais claro, para ilustrar melhor para vocês, eu trago esse modelo, tá? Que é um modelo muito bacana, muito simplicista de estar mostrando isso aqui para vocês. Por exemplo, do lado esquerdo nós temos aí a chave, aliás, na imagem, mais na parte da esquerda, né? Bem no início. A chave fechadura. E já do meio para a lateral, da direita, nós temos aí uma substância, o receptor e a atividade que eles exercem. Então, nós temos uma chave que se liga à fechadura. Essa chave se encaixa à fechadura e, consequentemente, abre a porta. E aí, turma, a gente faz uma analogia ao agonista natural, que seria o agonista original. Quando a gente pensa no agonista natural, original, é aquele que é produzido endogenicamente, é produzido pelo nosso corpo, que tem especificidade sobre aquele receptor, tá? Significa o quê, gente? Que o agonista, olha só, o agonista natural, gente, ele se encaixa perfeitamente com o receptor. O formato dele é próprio para esse receptor. Logo, vai ter uma resposta biológica, e geralmente essa resposta biológica ao agonista natural é uma resposta que tem uma atividade intrínseca, ou seja, tem uma atividade mais forte, porque é a substância original. Nós temos a chave modificada, que refere, por exemplo, aí a um clipe. Observa que o clipe ele consegue adentrar na fechadura, mas, consequentemente, é um pouco mais, como posso dizer, é um pouco mais difícil, mas, mesmo assim, ele consegue executar a ação, que seria abrir a porta. Observa o agonista modificado. Ele, gente, tem semelhança com o receptor, ele consegue se ligar ao receptor, mas ele não encaixa perfeitamente. Né? Não tem uma interação total, mas só o fato dele ter essa interação inicial e se encaixar quase que perfeitamente, ele vai desencadear uma resposta biológica. Lembrando que essas duas primeiras são substâncias que são agonistas. O que seria a substância agonista? Aquela que é capaz de ativar o receptor e, consequentemente, levar a esse efeito. E, por último, turma, nós temos a chave falsa, que, de certo modo, é o antagonista, tá? Essa chave falsa, nós temos como exemplo aí o graveto, que ele se liga à fechadura, contudo, ele acaba quebrando na fechadura, tá? E aí, quando se pensa nesse antagonista aqui, ele se liga ao receptor, tá? Ele se ligando ao receptor, porque ele tem um formato em algum ponto semelhante, mas em vez dele ativar, ele faz bloquear. Bloqueia o receptor contra a ação do agonista. Se o agonista não se liga, consequentemente não tem efeito sobre aquele receptor. Lembrando, gente, que quando eu falo nisso daqui, é importante nós compreendermos que não tem substância melhor ou pior. Substância agonista é boa, substância antagonista é boa. Tudo vai depender da característica da substância. Por exemplo, quando nós pensamos na ranitidina, cimetidina, famotidina, que são fármacos que são bloqueadores dos receptores H2 de histamina. Qual a importância desses fármacos aí?
Eles são bloqueadores, eles são antagonistas. O que isso leva de efeito no nosso corpo? Olha só, gente, esses fármacos, eles têm a capacidade, de certo modo, de bloquear o receptor. Bloqueando o receptor não exerce mais sua ação. E qual a importância disso quando se pensa em gastrite úlcera? A histamina. A histamina se liga ao seu receptor, ativando o receptor para produzir suco gástrico. Quando toma uma ranitidina, quando toma uma cimetidina, essa substância bloqueia o receptor. Bloqueando o receptor, a histamina não se liga mais. Se não se liga mais, não tem a produção do suco gástrico. Para o indivíduo que tem gastrite úlcera, isso é ótimo, é importantíssimo. Por quê? Porque diminui aí a produção do suco gástrico e facilita a cicatrização da gastrite ou da úlcera. Tranquilo, turma? Alguma pergunta? Turma, consequentemente, dando alguns exemplos para vocês aqui, de substâncias que agem em receptores. Eu destaco para vocês aqui a clonidina, tá? A clonidina é um fármaco agonista. Turma, toda vez que vocês escutarem o termo agonista e antagonista, vocês já são cientes que são substâncias que agem em receptores, tá? A clonidina, gente, é um fármaco que age sobre os receptores adrenérgicos na região do sistema nervoso central. De certo modo, esses fármacos aí, eles têm a capacidade de diminuir a liberação de noradrenalina, de adrenalina no sistema nervoso central. E é muito importante quando isso acontece, esse bloqueio, porque diminui a pressão arterial. Inclusive, a clonidina é muito utilizada aí para mulheres gestantes, né? Um dos fármacos de escolha para mulheres gestantes que têm hipertensão, assim como a metildol. Outro fármaco, né, que eu até comentei agora para vocês, é a cimetidina, que é um antagonista seletivo de receptores H2, tá? Consequentemente, promove desta forma o bloqueio da secreção dos ácidos, tá? Tem a capacidade de se ligar nas células parentais do estômago. Se ligando nas células parentais do estômago, tem uma diminuição aí da produção do suco gástrico. Outro exemplo, turma, de fármacos que é um fármaco estruturalmente específico, eu posso citar aqui para vocês o atenolol, né? O atenolol é um bloqueador seletivo de receptores beta-1 adrenérgico do sistema nervoso autônomo e, consequentemente, bloqueando, ou seja, é um antagonista, tá? Então, bloqueando receptores beta, a adrenalina, consequentemente, não vai agir. A adrenalina não agindo, não necessariamente vai ter a vasoconstrição, o aumento do débito cardíaco, e isso faz com que ocorra a diminuição da pressão arterial. Turma, ainda nessa sequência, né, falando sobre esses fármacos que são estruturalmente específicos e estruturalmente inespecífico, a gente pode pensar aqui em relação ao KD. O KD, gente, é uma variável, né, que associa a capacidade das substâncias em se ligar com os receptores. E entenda, gente, quando esse KD ele for bem baixo, significa que a substância ela tem uma afinidade muito grande pelo receptor. Então, olha só, gente, a ligação entre o fármaco e o receptor são determinadas pela afinidade entre as moléculas efetora e seus receptores localizados na biomacromolécula-alvo, tá? Então, eu já até comentei isso anteriormente para vocês. Para que tenha esse efeito, consequentemente, precisa aí, de certo modo, dessa interação. E aí eu trago para vocês essa regrinha, só para vocês compreenderem o que seria, de certo modo, esses aspectos. Então, nós temos aqui fármaco mais receptor. Gente, enquanto o fármaco e o receptor não estão ligados,
não estão interagindo, eles não vão manter efeito, eles não vão ter efeito. Então, quando a gente pensa fármaco mais receptores, quando eles interagem, nós temos aí o complexo fármaco-receptor, tá? Complexo fármaco-receptor. E aí, turma, nesse sentido, nós temos esse cálculo, essa regrinha aí de 3, basicamente, com essa divisão, que nos mostra a compreender esse KD. O que seria, de certo modo? Como é que eu vou encontrar o KD? Então, eu tenho, por exemplo, a concentração do fármaco vezes a concentração do receptor. Cochete significa concentração, tá, gente? Então, o KD é igual à concentração do fármaco vezes a concentração do receptor, dividido pela concentração de fármacos que estão ligados com receptores, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 10 moléculas do fármaco mais 15 do receptor, eu tenho, então, a concentração de fármaco e receptor. E desses fármacos aí, quantos se ligaram, né? Se ligaram, tenho 10 moléculas do fármaco e 15 do receptor, 5 fármacos se ligou ao receptor. Então, é o complexo fármaco-receptor. E aí eu faço a divisão e encontro o KD. Quanto menor for esse KD, consequentemente, nós temos aí uma afinidade maior da substância pelo receptor. Logo, consequentemente, eu tenho aí, turma, um melhor efeito. Olha só, gente, se eu tenho uma substância que se liga facilmente ao receptor, a dose que a pessoa vai ingerir pode ser bem pequena. Por que pode ser bem pequena? Porque é o suficiente para que a substância se ligue ao receptor. Outro exemplo para ficar bem claro mais para vocês, em relação a essa questão do KD, gente, basta vocês pegarem, por exemplo, um fármaco, vamos colocar aqui fármaco A e fármaco B. E eu fazer o KD, fazer essa regrinha aí, conhecendo a concentração, conhecendo a concentração da substância, a concentração do receptor e quanto de substância e receptor se ligaram, tá? Basta fazer isso. Mas, por exemplo, se eu tenho um fármaco A e um fármaco B, o fármaco A, por exemplo, o KD dele vai ser de 2. E o fármaco B, o KD dele vai ser de 0,5. Qual é o KD menor? O fármaco B, que é 0,5. Ou seja, o fármaco B, ele tem uma afinidade maior pelo receptor. Ele consegue interagir melhor com o receptor. E por que isso acontece? Possivelmente é porque ele é um fármaco estruturalmente muito semelhante à substância original. Por isso que ele tem esse encaixe, por isso que ele tem essa afinidade aí, que é importantíssima, tá? Professor. Oi. E como é que eu sei por que o fármaco A é de 2, o KD do fármaco A é 2 e do outro é 0,5? Fazendo, Francisca, esse cálculo aqui, ó, KD, concentração do fármaco vezes concentração do receptor, dividido pela interação deles dois. Para ficar um pouco mais compreensível, o que é concentração do fármaco? Vou até pegar um papel aqui para fazer um cálculo. Olha só. Imagine só aqui, turma, por exemplo, imagine só um fármaco, vou pegar aqui um exemplo, fármaco A. O fármaco A, ele tem de concentração 10 moléculas. 10 moléculas. Vezes a concentração de receptor. Quantos receptores tem? 15 receptores. Então, eu coloco aí 10 vezes 15, dividido pelo complexo fármaco-receptor. Ou seja, quantas moléculas o fármaco interagiu com o receptor? Foram interagidos 5. Então, eu tenho 10 vezes 15, 10 vezes 15, 150, que é dividido por 5. Então, meu KD aqui será de 30. Então, eu descobri o KD desse fármaco. Aí eu preciso fazer o quê? Ir atrás do outro fármaco, saber quanto de concentração, de substância, de receptor e também da interação entre eles. Lembrando, gente, que isso é uma informação hipotética que eu estou dando aqui para vocês, tá? Mas a maneira de se descobrir esse KD, Francisco, é fazendo esse cálculo. Lógico que para fazer esse cálculo, você precisa saber qual fármaco, qual é a concentração dele,
quanto de receptor existe para interagir com aquele fármaco, quantos de fármacos que se interagem com o receptor. A partir daí, eu tenho a minha descoberta, eu tenho como saber o KD. Lembrando, quanto menor for o KD, ou seja, quanto mais próximo do zero o KD for, mais afinidade ele tem pelo receptor, ou seja, melhor será o seu efeito, e menor será a sua concentração a ser ingerida. Entendi, obrigada. De nada.